Tem 8 semanas que a previsão de inflação no Boletim Focus do Banco Central cai. O PIB do primeiro trimestre ficou bem acima do esperado, puxado pelo crescimento do agronegócio. E o desemprego não está caindo como o Banco Central gostaria que ele caísse. Essa série de notícias boas levantam duas perguntas. Para onde vai a economia no governo Lula e qual é a estratégia do governo para a economia e para a política econômica? Segue o canal, ativa o sininho e vem comigo, vamos entender a conjuntura mais a fundo. Tem 3 elementos para a gente entender a economia do governo Lula hoje, com 6 meses de governo. A primeira coisa é a evolução da demanda agregada. A PEC da transição ela fez uma elevação de nível do gasto, retomando um patamar de gasto que já existiu no Brasil. Nós não estamos falando aqui de nada muito novo. A recomposição desses gastos ela está sendo feita especialmente nos programas sociais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é dinheiro que entra na economia e cai na mão de gente que consome tudo, porque está com demanda reprimida. Quer dizer que esse gasto do governo ele vai ter um multiplicador muito alto. Outra questão vai ser a recomposição, que está começando a acontecer, dos investimentos do governo. O governo brasileiro tem investido muito pouco. As estatais também têm investido muito pouco. Isso ainda não gerou efeito, assim como também a expansão dos programas sociais não gerou efeito ainda na economia. Mas esses dois efeitos, a expansão dos investimentos e a expansão dos gastos dos programas sociais, vão ainda mostrar um resultado na economia, sustentando a demanda agregada. Não vai ser muita coisa. O arcabouço que foi aprovado, ele tem um espaço para expansão de gastos relativamente pequeno, mas isso é a inclinação da curva. A PEC da transição elevou o nível. Então nós vamos ter, pelo menos agora, nos primeiros anos de governo Lula, uma sensação de mais gastos do governo e isso ativando a economia. Ainda nesse campo, um outro elemento importante são os gastos e investimentos das estatais, especialmente da Petrobras, agora que a Petrobras foi privatizada. A Petrobras deve retomar uma agenda de investimentos. Isso vai ter grandes efeitos sobre a economia brasileira, como já teve lá no governo Dilma e no segundo governo Lula. O segundo fator é a resiliência do setor externo. A crise internacional não tem vindo como a gente está imaginando. E o agronegócio brasileiro teve uma bela safra agora no primeiro trimestre. Isso deve sustentar pelo menos o crescimento. É um fator menor quando a gente fala de renda do trabalho, porque são setores que empregam pouco, os setores exportadores brasileiros. Vindo do setor externo, também tem a questão da desinflação, por meio da queda do preço das commodities. Esse processo de queda do preço das commodities e de boa safra, de boa produção no setor exportador, tem sustentado a desinflação da economia brasileira. Está acelerando a queda da inflação, a volta da inflação de volta para a meta do Banco Central. Isso facilita a atuação do Banco Central e permitiria, se a gente tivesse um Banco Central mais razoável, que a taxa de juros caísse mais rápido. Falando no Banco Central, o terceiro fator é justamente são os efeitos tardios da política monetária. A política monetária demora a afetar a economia brasileira, ali na casa de 6 a 9 meses, que são que os estudos mostram. E qual que é a questão? Nós ainda estamos começando a sentir os efeitos da taxa de juros alta, que está mantido desde o ano passado. A gente não pode superestimar o efeito da taxa de juros na economia brasileira. Nós temos uma questão estrutural que reduz o efeito da política monetária na economia. Mas ainda assim, os juros altíssimos como estão e sem justificativa, eles afetam a capacidade de investir e pior, eles complicam a situação do endividamento de famílias e empresas. Hoje, esse é o grande risco na economia brasileira. Quase 30% do rendimento das famílias já está comprometido com o pagamento de juros ou de amortização de dívida. A situação das empresas também não está melhor. O que isso quer dizer? Uma taxa de juros alta ela é um custo para quem está endividado. Então, por mais que o efeito na tomada de crédito, especialmente das pessoas físicas, não seja tão grande no agregado, o custo de carregamento de dívida está muito alto. E isso impede as famílias e as empresas de gastarem ou de investirem. Esse é o grande risco para o governo na economia hoje. Inferno, cachorro dos diabos. Esse é o grande risco da economia brasileira hoje. O endividamento das famílias e das empresas, ele impede que as políticas do governo tenham efeito. Por quê? O governo está expandindo programas sociais, está fazendo mais gastos e está voltando a fazer investimentos. Isso, em tese, vai abrir mais renda para as famílias e para as empresas. Mas nós temos um problema. Se elas estiverem endividadas, pode ser que essa renda adicional delas, que é gasto do governo, renda das famílias, ela vire uma forma de pagar a dívida e aliviar a situação, ao invés de voltar para a economia por meio de consumo e investimento e fazer a roda girar. O governo está sabendo disso. Programas como o Desenrola...
Programas tipo Desenrola, que servem para eliminar o endividamento das famílias mais pobres, eles visam exatamente combater esse problema, que é não deixar os novos gastos, novas transferências de programas sociais virarem gastos e circulação na economia. Aí me diz aí no comentário, tá complicada a situação para você? Tá rolando endividamento? Tá difícil de pegar crédito para sua empresa, para o seu negócio? E qual que é a estratégia do governo nessa situação? O governo tem dois horizontes relevantes. O primeiro é a saída do Campos Neto, em setembro do ano que vem, 2024. O outro horizonte é a saída do Arthur Lira, em fevereiro de 2025, quando acaba o mandato dele na Câmara dos Deputados. Até a saída do Campos Neto, o governo deve continuar aprovando a Agenda Haddad. A agenda do Haddad são basicamente reformas liberais, que um governo liberal deveria fazer. Reforma tributária, recuperação de receitas, eliminação de gastos tributários ineficientes. O Haddad está fazendo isso porque ele vai ter apoio tanto no Congresso quanto a complacência do Banco Central. Isso vai contribuir para facilitar as coisas com o Campos Neto. Quando o Campos Neto sair, acho que o governo pode tentar fazer uma política de crédito mais ousada com os bancos públicos. Por que ele não pode fazer isso agora? Bom, o BNDES já está atuando e retomando a atuação que não teve nos governos Bolsonaro e Temer. Mas especialmente os bancos públicos, enquanto a gente tiver uma taxa de juros muito alta, eles vão nadar contra a corrente e vão perder muita receita se eles tentarem burlar a taxa de juros alta. Quando a taxa de juros começar a cair, isso abre espaço, inclusive, para os bancos públicos reduzirem os juros e os bancos privados, que compõem o oligopólio dos grandes bancos que controlam uma boa parte do sistema bancário, junto com a Caixa e o Banco do Brasil, eles podem seguir os bancos públicos sem também correr muitas perdas e aí, incorrerem perdas, brigar com o governo, né? Essa situação permite ao Haddad acumular um certo capital político, fazendo as reformas liberais que os liberais não fizeram, porque o interesse deles, na verdade, é outro, é destruir o Estado brasileiro, e preparar o campo para a gente tendo uma correlação de força um pouco mais favorável depois da eleição municipal de 2024, depois da saída do Lira, depois da saída do Campos Neto, para o governo ter uma política econômica um pouco mais ousada. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Bom, diante desse cenário econômico, a gente tem que olhar para as forças políticas. Esse canal aqui é um canal que a gente fala sempre de política e de economia. A gente tem que entender a situação econômica e entender qual é a correlação de forças políticas para a implementação de uma certa política econômica. Para entender a posição do governo, além de entender a situação da economia, a gente tem que entender quem é a oposição hoje ao governo. Tem 4 grupos de oposição, que eu costumo chamar de o Partido Militar, o Bolsonarismo, o Partido do Interior e o Partido Liberal. Primeiro o bolsonarismo e o Partido Militar. Não são exatamente a mesma coisa. O bolsonarismo é um movimento de massas, gostemos ou não disso. E o Partido Militar, ele está ali dentro das estruturas militares. O bolsonarismo e o Partido Militar, eles hoje estão na defensiva, depois da derrota da tentativa de golpe deles. O Lula poderia, se ele tivesse uma outra situação com os outros 2 partidos, até partir para cima dos militares e fazer algumas reformas que o Brasil precisa muito. Mas acho que o governo avaliou que seria uma disputa e um desgaste muito forte, que deixaria a retaguarda das outras partes da oposição muito expostas. Então o governo decidiu não partir para cima, mas os militares e o bolsonarismo estão muito enfraquecidos. O Bolsonaro não está conseguindo aglutinar o movimento de massas dele, perdeu a capacidade de comunicação, ele é um péssimo articulador político. Então a questão principal não está aqui hoje. O Partido Liberal ele é composto pela imprensa empresarial e pelo rentismo. Hoje o seu grande representante é o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. É ele que lidera a pauta do Partido Liberal. O que esse Partido Liberal quer? Bom, ele quer preservar os interesses do rentismo, essa é a primeira coisa. Isso quer dizer manter as reformas neoliberais, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, manter a desregulamentação e a abertura do país para especulação, para entrada e saída de capitais internacionais. E na questão do orçamento, o Partido Liberal quer sempre muito resultado primário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer pouco gasto do governo, pouco investimento do governo. Isso quer dizer que muito serviço básico de saúde, educação e investimento público vão ficar nas mãos do setor privado e eles podem lucrar e ter super lucros em cima da exploração desses setores. O Partido do Interior, e aqui eu estou seguindo o André Singer,
é o partido que representa as elites políticas das pequenas e médias cidades, mas também uma parte das elites políticas das grandes cidades, que dominam algumas áreas de periferia, etc. Esse partido interior é um centrão ampliado, porque os centrão são um núcleo específico de partidos, parte de partidos lá no Congresso. O que eu estou dizendo é todo esse ecossistema político que vive do controle da política de interior. O principal espaço do partido de interior é o Congresso, especialmente a Câmara hoje. O que o partido do interior quer? A primeira coisa, mais importante, é a descentralização do orçamento. Seja tirar controle do orçamento das mãos do Executivo Federal para mandar para o Congresso por meio de emendas, ou também a descentralização de gastos mandando recursos para os estados e para os municípios, onde esse partido do interior, os seus representantes políticos, controlam o orçamento municipal, os orçamentos estaduais, as assembleias legislativas. O partido do interior, o centrão, não é de centro. Como o José Roberto de Toledo, da Piauí, costuma dizer, não é o centrão, é o arenão. Eles são de direita, eles são conservadores, eles têm pautas conservadoras. É um pouco diferente do bolsonarismo, que tem certas pautas ali da extrema-direita, vindas especialmente da extrema-direita global. Mas eles são conservadores e vão impedir qualquer tentativa mais ousada do governo, por exemplo, de resolver a questão militar, de falar de direitos humanos, de garantir direitos das minorias. Eles vão defender principalmente o agronegócio, que é a base econômica deles. E nisso eles têm uma confluência muito grande com o Partido Liberal. E qual que é a relação do capital, da burguesia com o governo Lula? Bom, o governo Lula é um governo de frente ampla e o PT é um partido de conciliação. Normalmente a gente dividia o capital, a burguesia, entre a burguesia nacional e a burguesia dependente. Ou seja, a burguesia que se relaciona com o capital internacional, que é submissa a ele, e a burguesia nacional, que muitas vezes está em posição conflitante com o capital internacional, quer desenvolver uma indústria nacional, um comércio nacional. Essa distinção está um pouco desaparecendo no processo de desindustrialização do Brasil. E nesse processo de desindustrialização também está desaparecendo a distinção entre o Partido Liberal e o Partido do Interior no campo político. Então o econômico e o político eles andam juntos. O que nós estamos vendo é a burguesia brasileira, aos poucos, virando uma burguesia basicamente rentista, que produz muito pouco, adiciona muito pouco valor agregado na economia brasileira e vive de exportar commodities e importar produtos industrializados. Essa fusão dos elementos da burguesia, das frações do capital, quer dizer que diminui o espaço que o PT tentou usar ao longo dos governos anteriores, que era justamente trazer o capital industrial para perto, colocar junto com os trabalhadores organizados em favor da economia nacional contra os setores exportadores, o capital especulativo, que hoje, como eu disse, eles estão se fundindo, o governo fica sem espaço para rachar e governar com uma parte. A questão é que o Campos Neto está errando muito a mão. E nós já estamos vendo, mesmo uma parte do capital especulativo do sistema financeiro, irritado com os excessos do Campos Neto, que, como eu disse, é o líder do Partido Liberal hoje. Isso quer dizer que o governo Lula tem uma margem para atuar ali, junto com a burguesia. Essa margem ela se deve especialmente porque o excesso de endividamento das famílias e das empresas produtivas está começando a gerar impactos no próprio sistema financeiro. Então o próprio capital financeiro já tem dado um pé atrás e admitido que um certo realinhamento da economia, uma expansão da economia, pode ser necessário para evitar uma crise maior. Bom, fazendo essa leitura rápida da oposição e da relação do governo Lula com o capital, a gente pode pensar, para onde vai a oposição? A minha leitura hoje, se não acontecer nenhum escândalo, nenhuma crise que não está prevista, né, é de que a oposição não deve conseguir achar um espaço de crescimento muito grande. Se a economia continuar indo mais ou menos para o caminho certo, a tendência é que elementos do Centrão cada vez mais queiram serem incorporados ao governo, ganhando cargos, ministérios, etc., em troca de apoio parlamentar. Até porque eles estão vendo uma eleição municipal que é muito importante para eles no ano que vem, e o governo Lula, estando com boa popularidade, eles vão querer usar a imagem do Lula. O bolsonarismo, como eu disse, e o Partido Militar não devem encontrar muita saída. O Campos Neto está de saída ano que vem. E o Arthur Lira ele tem um horizonte ali em 2025. Ele está tentando criar um sucessor para ele. Mas, se a economia for bem, é muito difícil que ele consiga criar um sucessor que faça tanta barreira ao governo quanto ele faz hoje. Muito provavelmente vai ser alguém ainda ali do mesmo grupo do Centrão, mas um pouco mais alinhado com o governo, um pouco menos resistente.
sem fazer, por exemplo, o que o Arthur Lira fez de influenciar até mesmo na organização do Ministério, que é uma prerrogativa do Executivo. Com essa situação do governo, da economia e da oposição, qual que deve ser a atuação do campo popular em relação ao governo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, eu acho que nós estamos partindo de uma situação que não é comparável aos momentos áureos do governo Lula, do segundo governo Lula especialmente, do governo Dilma. Não adianta a gente querer comparar a expansão dos gastos públicos, dos investimentos, etc., com aquele período. Nós estamos numa situação em que a esquerda brasileira, tanto a esquerda eleitoral, institucional, quanto os movimentos sociais, passaram por um momento de defensiva muito forte. Desde o golpe contra a Dilma, passando pelo governo Temer, o governo Bolsonaro. Então nós podemos ter ganhos, mas a gente tem que sempre pensar que nós estamos partindo de uma situação em que está todo mundo mais enfraquecido. Nesse contexto, eu acho que o ponto principal de pressão vindo do campo popular em direção ao governo é a pressão por dentro. Isso pode ter várias formas, desde a disputa interna ao governo, quem está ali ocupando o cargo, ocupando o ministério, ocupando a secretaria. Também pode ter a pressão por dentro, no debate, na formulação de políticas públicas, na pressão vinda dos movimentos sociais que não estão no governo. Mas por dentro eu estou dizendo em um diálogo construtivo com o governo. E o que seria esse diálogo construtivo? Acho que a primeira coisa é tentar interferir em políticas públicas para que elas fortaleçam as bases da esquerda fora do governo. Então favorecer políticas públicas, por exemplo, um exemplo aqui, o Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos ele fortalece a agricultura familiar. Fortalecendo a agricultura familiar, o MST sai fortalecido, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, sai fortalecido, as alternativas, por exemplo, aqui em Minas, a mineração da agricultura familiar, saem fortalecidos. Então, a política pública, tipo o Programa de Aquisição de Alimentos, é um espaço onde os movimentos que são relacionados a ela têm que incidir. Porque incidindo sobre essa política pública, eles garantem a própria base de sustentação. E isso vale para todos os movimentos. Os movimentos urbanos têm que incidir sobre a nova proposta de cozinhas solidárias, por exemplo, sobre os programas de combate à fome, sobre Minha Casa Minha Vida, para fortalecer o Minha Casa Minha Vida entidades, porque isso garante a nossa base. E também nós temos que tentar politizar as políticas públicas, que foi um dos erros dos governos petistas anteriores. É pegar essas políticas públicas, que são muito bem avaliadas, e politizar elas lá na ponta, no recipiente. Mostrar para as pessoas que aquilo ali é uma opção política, um programa de governo, que o campo neoliberal pode e tirou de fato quando estava no poder. Uma outra questão importante também é canalizar recursos para as áreas da economia que têm uma capacidade de fortalecer a classe trabalhadora enquanto classe. Então, por exemplo, os investimentos em infraestrutura geram bons empregos. Os investimentos na tentativa de reindustrialização geram bons empregos, fortalecem sindicatos com história, com capacidade de atuação. Então, esse tipo de política a gente tem que fortalecer elas, debater e tentar puxar o máximo para a esquerda. Uma outra coisa a se fazer é tensionar os projetos legislativos, com emendas parlamentares, com modificações. Isso é especialmente uma questão para o PSOL, porque quem está na base, quem está no PT, acaba tendo restrições de estar ali sempre votando com a base governista e não criando mais empecilhos. Então o pessoal tem esse espaço, e a gente tem que, quem está no PT tem que entender isso. O pessoal tem que tomar cuidado também na sua atuação, que eu acho que é o problema que aconteceu agora na reforma tributária, que nós tivemos algumas dissidências que não constroem nada, não geram um acúmulo de força social, econômica, nada, nem legislativo, e atrapalham um pouco o governo e tiram um pouco o foco da mensagem positiva de fazer chegar na população as coisas que estão sendo aprovadas, mesmo que as críticas sejam relevantes e corretas. Uma outra área de tensão, e essa vai ficar mais importante agora no final do ano, são a formação das chapas municipais. Tem um campo do PT que está muito confortável em ser coadjuvante para partidos como o PSD em diversas cidades, e até às vezes ser coadjuvante de candidatos que não têm a menor chance eleitoral, que é o caso aqui em Belo Horizonte. Enquanto nós temos boas opções no campo progressista, seja no próprio PT, seja no PSOL. Acho que Belo Horizonte e São Paulo são bons exemplos disso, que eu conheço pelo menos. Me diz aí se tiver algum outro lugar, alguma outra capital, cidade grande, que você acha que a gente não deve ceder a cabeça de chapa para os partidos de direita. Comenta aqui embaixo. Tensionar essas chapas municipais é uma forma de construir por dentro, porque nós estamos fortalecendo o nosso campo, fortalecendo o governo, mantendo o controle sobre até a imagem do Lula, por exemplo, que tem um enorme valor eleitoral, né? E essa pressão por dentro, a gente tem que pensar ela em dois cenários.
Se o cenário econômico é positivo, aí de fato é o espaço para a gente disputar o sucesso do governo e trazer as coisas mais para a esquerda. Que eu acho que é o que nós estamos fazendo hoje e continuar a tentar fazer. Que é o que nós estamos fazendo hoje e temos que intensificar na medida em que o governo for tendo sucesso. O outro cenário, caso o governo não tenha muito sucesso na economia, aí a nossa posição muda. Nós temos que ir um pouco para a defesa do governo, sem tensionar tanto. Se o governo não estiver tendo resultados na economia, num cenário mais pessimista, aí nós temos que pensar como se faz essa pressão por dentro, né? Para tomar o cuidado de, ao tensionar o programa do governo para a esquerda, não promover o enfraquecimento do governo. Acho que a gente tem que sempre lembrar isso. Nós estamos numa posição historicamente fraca da esquerda brasileira. Então a gente sempre tomar muito cuidado, porque o governo Lula hoje ele governa numa frente ampla, com a coalizão no Congresso extremamente ampla e frágil. Bom, mas é isso, pessoal. Acho que esse é um primeiro vídeo para a gente abrir com uma situação bem ampla do governo Lula. E agora, na medida que eu for fazendo vídeos novos, a gente vai falando dos detalhes, tanto da economia quanto da política. Se você gostou do vídeo, aproveita, compartilha com seus amigos, com sua família, no grupo do seu movimento, do seu sindicato, e avisa que tem um canal de YouTube novo discutindo conjuntura política e econômica da perspectiva do campo popular. Valeu!